Olá, pessoal. A aula de hoje é a respeito das infraestruturas na prótese fixa. Então, antigamente era-se muito utilizado, né, as metalocerâmicas. Então o coping, a estrutura de suporte das cerâmicas, eram os metais, né? Antigamente, lá no início, principalmente as ligas nobres, então ouro, prata, e com o tempo, né, em relação a melhor custo-benefício, foram então utilizando ligas não nobres. No entanto, né, cada vez mais a estética começou a ser um dos fatores primordiais e fundamentais na prótese, e esteticamente, então, os metais, principalmente os não nobres, em presença de oxigênio, começaram a ter uma oxidação maior, e então dá aquele aspecto, né, daquela linha acinzentada quando o paciente sorria, principalmente na região anterior. Por isso, né, hoje em dia nós temos alguns tipos de infraestruturas que são livres de metais, né? Basicamente a mais utilizada é a zircônia. Então ela tem um aspecto leitoso, mas ainda se utiliza muito a metalocerâmica, principalmente por hoje em dia nós ter a utilização de maquiagem para opacificar, né, a estrutura metálica e para deixar esteticamente mais bonito e tudo mais. Então, basicamente, hoje a gente vai ver em relação aos copings, né? Então, vocês já viram que a gente precisa, em relação aos preparos, ter realmente, na hora que, né, vocês acabarem planejando uma coroa, eu vou ter que ter um desgaste um pouco maior. Então, nós já vimos, né, que as facetas, lentes de contato, o que vai diferenciar é a quantidade basicamente de desgaste. Como na faceta nós não necessariamente precisamos ter essa parte dessa estrutura, né, porque a gente vai ter ainda remanescente considerável do dente, então em algumas facetas, principalmente nas lentes de contato, eu não vou ter a necessidade de ter o coping, né? O coping realmente eu vou precisar, principalmente naqueles casos que eu tenho coroas totais. Então, em todo o entorno do meu dente, eu fiz o preparo e eu vou precisar então do coping para que ele possa ajudar a dissipar melhor as forças no meu dente e a me proporcionar uma resistência maior. Mas, ao mesmo tempo, esse metal, ele precisa ter o linear de expansão, né, meio equivalente ao da cerâmica. Por quê? Porque ele vai para o forno depois, né, junto com a cerâmica. Então, na hora que tá ali o calor e na hora de esfriar, ele precisa ter esse poder de expansão e de voltar ali na hora que, né, passa o calor, meio que parecido com a cerâmica, para que não ocorra nenhum tipo de fratura ou interferência, né, em relação a esses dois materiais. Então, nós vimos já, né, em relação às moldagens de trabalho, nós vimos as várias possibilidades que nós temos através de diferentes materiais ou até mesmo através da moldagem digital, e com isso então nós podemos obter os modelos, né, de troquéis. Tratando-se, né, do sistema CAD/CAM, que eu vou ter um modelo virtual, eu não necessariamente vou precisar do troquel. Troquel eu vou precisar basicamente quando eu realmente utilizo, né, uma moldagem normal, mando para o meu protético, ele vai vazar o gesso para daí sim fazer a fundição, colocar a cera ali, e a partir desse enceramento, então ele acabar realizando a fundição para fazer o coping. No momento em que eu opto pela utilização do sistema CAD/CAM, né, lembrando que o sistema CAD/CAM é um sistema que vai acabar reproduzindo, né, o modelo mesmo no sistema ou através do escaneamento intraoral. Então ele vai fazer um escaneamento
intra ou extra-oral, então dentro da boca do paciente ou no modelo também, eu posso acabar fazendo ali no modelo, e a partir disso, então, o CAD/CAM vai fazer a fresagem da peça, tá? Então, a partir desse modelo aqui, normalmente, né, ou pelo sistema CAD/CAM, então eu não vou precisar de enceramento em cima do modelo, eu vou precisar do modelo se eu for fazer um escaneamento extra-oral, e a partir desse troquel, o meu protético, né, ainda hoje em dia pode fazer o enceramento e depois a função, tá? Então, os troquéis, eles são modelos, mas toda moldagem que eu fiz que vai precisar aqui determinar a linha de término, ela vai vir em cortes. Então, todo dente que eu for acabar preparando, ele vai ter que ser retirado. Por quê? Para que o protético consiga, através da função, né, e tudo mais, chegar até bem ali a minha linha de término e conseguir fazer realmente o coping com uma adaptação cervical muito precisa, tá? Permitindo realmente o término cervical. Então, para que eu consiga um enceramento adequado, para ir para a função, eu preciso realmente ter esse modelo troquelado, tá? Então, a infraestrutura da prótese fixa, ela precisa ser uma estrutura rígida, uma estrutura resistente, né, que possa suportar, então, de uma maneira mais sustentável do que a cerâmica, pela cerâmica ser um material mais friável e pelo também módulo de elasticidade da cerâmica ser mais alto. Então, ele em contato direto com o dente, né, poderia acabar sendo mais frágil e tendo uma chance maior de fratura, tá? Então, a estrutura metálica, ela vai ajudar tanto na dissipação da força ali pro dente, quanto também para reforçar, né, para eu não precisar de uma estrutura tão grande da cerâmica. Então, com o meu coping, eu vou precisar de uma estrutura reduzida já da parte da cerâmica. É um material que precisa ter uma resistência à flexão e à deformação também, e nessa questão também da expansão, então ele precisa ser compatível com a cerâmica que eu vou acabar utilizando, tá? A função principal realmente dos copings, né, tanto os metais frios, então, ou quanto os copings metálicos, é de absorver, né, a maior parte da força que vai ser transmitida ali na prótese. Tratando-se, né, do coping em metal, eu vou ter as metalocerâmicas, e do coping né, um em alumínio, ou zircônia, ou de silicato de lítio, eu vou ter as metais frios, cerâmicas puras, né, mais conhecido mesmo coping com a zircônia, mais utilizado, que é um material bem leitoso, e independente se com o passar do tempo eu tenho uma retração gengival, eu não vou ter a oxidação e não vou ter aparecendo aquela parte mais acinzentada, né, da minha prótese. Tratando-se das ligas metálicas, então, eu tenho dois tipos de ligas, tá? Eu tenho as ligas nobres, né, que tem um alto teor de ouro e paládio, e tenho as não nobres, como o níquel, cromo ou cobalto e cromo, tá? As mais utilizadas são as de níquel, cromo, e, obviamente, as ligas não nobres são mais utilizadas hoje em dia devido ao custo reduzido, né? Então, às vezes, se você for acabar fazendo uma prótese com uma liga nobre, vai acabar saindo o custo-benefício, não vai compensar para o paciente, tá? Nem para vocês em relação até mesmo à estética. Por mais que a liga nobre ela dê um selamento muito maior, né? O ouro tem uma adaptação perfeita ali na linha de término, e a oxidação dele também é muito reduzida, né?
Mas hoje em dia eu tenho outros meios, então eu tenho a zircônia, né, que não tem perigo de aparecer, por mais que eu tenha retração gengival, eu tenho realmente a possibilidade de fazer uma prótese metal free que vai me dar um suporte, vai me dar uma função tão boa quanto e uma estética ainda melhor do que realmente se eu for acabar utilizando os nobres. O único problema é, né, se eu não sei a procedência do meu protético, que ele use uma liga, né, cobalto cromo, uma liga não nobre, e ainda ele possa acabar utilizando a reutilização das ligas de fundição. Então ele acaba fundindo ali um coping, o que restou ali da liga metálica ele pode acabar juntando e fazendo outro coping. Isso é péssimo, isso não pode, isso vai acabar mexendo, fragilizando a minha prótese, tá? E em relação, então, algumas características que vocês precisam saber em relação ao coping. Basicamente, hoje em dia, o coping, ele em todo o seu entorno, basicamente, ele vem de uma forma mais homogênea, tanto na parte vestibular quanto na parte palatino, se vocês acabarem observando com o tempo, tá? No entanto, ainda nos livros do Volpato, do Pegoraro, acabam se preconizando alguns requisitos básicos em relação ao coping, principalmente os copings, né, tratando-se de zircônia ou realmente de copings metálicos. O que basicamente vocês têm que acabar observando no coping? O coping, ele não pode ser plano, então se você observar que o coping ele é mais quadrado, alguma coisa, vocês podem questionar o protético de vocês, tá? A não ser que vocês tenham feito um preparo, né, mal feito. Agora, vocês viram que até mesmo o preparo precisa ser ter um formato de um dente realmente reduzido. Ele precisa continuar com as fossas, ele precisa continuar com as cúspides, ele precisa realmente ter toda a conformidade que o dente apresentava em uma miniatura, tá? O coping vai ser a mesma coisa, então eu preciso, né, observar o coping e ver que realmente ele tem ali as cúspides, ele vai ter a fossa, ele vai ter toda uma conformidade que vai acabar me lembrando realmente um dente. O que acontece, né, normalmente, que os livros ainda comentam que na porção mais lingual eu deixe realmente mais a parte metálica, a parte, né, do coping. Por quê? Porque eu tenho uma força oclusal muito maior, né, e na teoria esteticamente não seria tão ruim isso. Mas hoje em dia nós sabemos que o nível de exigência estético dos nossos pacientes está muito elevado. Então, basicamente, hoje em dia, o coping, tanto na região lingual quanto na região vestibular, tem se mostrado muito parecido em relação à espessura, tá? A espessura dos materiais, então, vão ter que ser compatíveis com a liga que vocês vão utilizar, então, se é nobre, se é zircônia, né, qual que é o tipo de liga, e com a cerâmica também empregada. A gente vai ter uma aula depois só a respeito das cerâmicas, né, então, qual que é a escolha, esteticamente, às vezes é maravilhoso, mas tratando-se da parte funcional, se for um dente mais posterior, eu, né, tenho que acabar escolhendo outra, então, tudo isso ainda a gente vai ver. Mas em relação, né, às ligas metálicas não nobres e a zircônia, então para as próteses fixas da região anterior, vocês vão ver que tem que ter no mínimo uma espessura, esse coping, vocês podem até pegar o espessímetro, a espessura tem que ser no mínimo de 0,3 milímetros, tá, para as regiões anteriores. Para a região posterior, como eu tenho uma carga, né, maior, então esse diâmetro pelo espessímetro eu tenho que observar que seja pelo menos até 5 milímetros. Tratando-se da cinta vestibular, né, da região mais cervical, da porção anterior vestibular dos copings, eu vou preconizar em torno de 0,3 milímetros, né, que é uma região que vai ter que ser um pouco menor. Em relação a essa cinta lingual aqui que nós vemos, tá?
Então essa cinta ela é igual. Hoje em dia, às vezes, na maioria dos copings nós não encontramos mais, mas até então era preconizado, né, de 2 a 2,5 em relação ao eixo próximo oclusal, tá? Então aqui eu teria toda uma cinta desses 2 a 2,5. Tratando-se de pôntico, tá? Em relação ao pôntico, realmente ainda nós temos essa espessura aqui na região interproximal de 2 a 2,5 milímetros. Os ângulos internos, né, da região que vai acabar internamente se adaptando ao dente, a preconização é que eles sejam arredondados, tá? Então, o ângulo que vai entrar em contato com o dente a indicação é que seja arredondado. Em relação aos ângulos externos, tá, que vão ter o contato direto com a cerâmica, o ideal é que eles sejam mais retos, ângulos retos, para que a incidência de risco de fratura seja menor, tá? Tratando-se ainda, né, das próteses fixas na região anterior, só que agora com a parte de cerâmica, basicamente vão ser as mesmas características, tá? Então, os 0,3 milímetros de espessura para a região anterior e os 0,5 milímetros de espessura para a região posterior, né? Na hora que vocês forem medir ali com o espessímetro para ver se realmente o coping, se vocês precisarem desgastar alguma coisa ou se acharem que está muito fino, para que vocês possam observar e ver se realmente tem 0,3 para mais, né, ou 0,5 para mais e não a menos, eu vou precisar observar. E vou observar que o coping, ele necessariamente precisa ser uma miniatura da reprodução que eu quero acabar tendo da parte da prótese que vem também com a aplicação da cerâmica, tá? Depois, né, normalmente, como vocês viram que por mais que hoje em dia nós tenhamos já a moldagem digital, né, principalmente em casos maiores, a gente ainda tem uma certa distorção, né, e isso também com a moldagem de trabalho normal, a gente acaba tendo uma certa distorção do material de moldagem, às vezes o protético demorou mais para acabar vazando aquele material, ou até mesmo da distorção que teve ali em relação à cera e à fundição do metal, em relação, né, ao vazamento do gesso. Tudo isso pode ter alterações milimétricas que vão fazer toda a diferença na hora de encaixar a peça na boca realmente do paciente, principalmente tratando-se de pônticos, né? Que eu vou ter um elemento de um lado, outro elemento de outro, e vou ter um elemento ali no meio, né? Sem nenhum suporte dentário. Ainda mais vou ter angulações diferentes, né? Por mais que ele seja paralelo, é uma área mais extensa e isso pode acabar fazendo com que eu tenha que acabar cortando o pôntico para que eu possa ter uma adaptação melhor, né? Para que realmente para que realmente seja feita uma soldagem novamente do metal, né? E então eu possa ter depois a prótese novamente colocada com uma adaptação mais próxima do ideal. Então, o primeiro ajuste, ele é feito em troquel mesmo, né? O protético mesmo acaba fazendo o corte ali, e não é porque necessariamente às vezes no troquel está adaptado que na boca vai estar adaptado devido a essa distorção, tá? Mas às vezes no troquel mesmo já o protético vê essa distorção, acaba fazendo acaba soldando já ali a infraestrutura. No entanto, às vezes quando você vai adaptar não é a mesma coisa na boca, vocês vão ter que cortar de novo para soldar, tá? Então, normalmente, quando chega o coping para vocês acabam observando, né, a parte interna. Primeiramente,
no troquel vocês têm que observar se não tem nenhuma bolha, né? Se tem alguma irregularidade ali da moldagem, já vai ser um indício que provavelmente o coping de vocês não tenha sido tão bem elaborado. Se vocês observam que internamente no coping tem alguma rugosidade, alguma interferência, alguma irregularidade, vocês vão ter que regularizar, né? Então, com broca esférica ou com broca carbide, diamantada mesmo, vocês vão acabar vendo se tem alguma bolha, né, que acabou fazendo alguma interferência ali no coping. Isso se o coping não estiver adaptando bem, né? Então vocês já acabam desgastando. Ou se vocês veem já no modelo que tem alguma irregularidade, olha dentro internamente, tem alguma irregularidade, já desgasta antes de fazer a primeira prova, tá? Observa bem também no troquel se a adaptação aqui da margem, né, está bem adaptada ali no término cervical, se realmente eu tenho uma boa adaptação. Se no troquel já não tem uma adaptação satisfatória, não é no dente que vai acabar mudando. Então já manda de novo pro protético e fala, olha, aqui eu vi uma desadaptação, né? Vocês, por favor, corrijam isso, principalmente tratando-se de metal. Zircônia já é mais complicado. Ver também já se, né, a parte da infraestrutura ficou aquém ou ficou além um pouquinho. Então, se ficou faltando ou se ficou sobreposto ali, né, passando já do término cervical. Eu vi as possíveis irregularidades, fiz os ajustes e vou acabar provando na boca do meu paciente, tá? Coloquei na boca do meu paciente e vi que não tá encaixando. O que eu vou fazer? Eu vou acabar, então, passando algum evidenciador. Então, vocês têm um evidenciador próprio para passar ali internamente, tá? Nas infraestruturas e adaptar novamente ali na boca do paciente no dente preparado. Adaptou, né? Não tá descendo tudo, mas na hora que vocês tirarem e observarem, o evidenciador ele vai acabar marcando áreas, né? Onde eu tenho a remoção do evidenciador é porque está muito ajustado. Então, ali eu vou ter que acabar desgastando, né? E vou tentar de novo. Outra possibilidade para que eu possa observar, né? Onde eu tenho ali realmente lugares que estão tendo interferências, através de elastômeros fluidos. Então, eu posso pegar o fluido do silicone de condensação, né, colocar ele internamente, apertar, e onde eu observar que eu tenho áreas mais esbranquiçadas, eu posso acabar desgastando. Sempre esses ajustes internos do coping, principalmente, vocês têm que ajustar de uma forma muito cuidadosa. Então, ajusta um pouquinho, tenta encaixar de novo. Não deu, passa evidenciador, coloca de novo, ajusta mais um pouco. Não deu, ajusta mais e vai assim fazendo até realmente conseguir depois colocar e ter uma adaptação perfeita. Eu consegui colocar, vi que inseriu, foi até realmente lá o término cervical. O que eu vou ter que tomar cuidado, né? Já acabou? Não. Eu vou ter que ainda observar com uma sonda se realmente está adaptado. Se eu passei a sonda e eu não observei nenhuma interferência, nenhum degrau, ok, tá ótimo, ficou muito bom, não preciso mais mexer no meu coping. Agora, se na hora que eu passo a sonda, eu observo que eu estou tendo algum tipo de degrau, eu tenho que rever, tá? Então, eu posso ainda acabar ajustando ali na boca do meu paciente ou até mesmo ali, né, no troquel algumas vezes. Mas, algumas vezes eu vou ter que acabar remoldando ou pedindo para o protético refazer, né, esse coping. Então, eu posso ter a presença do degrau negativo, tá? Então, que o degrau ele vai ficar um pouco para trás realmente da linha de término. O degrau positivo ele vai ficar um pouco além, tá? E a presença também de um espaço quando eu tenho uma linha aqui que fica, né, um espaço que não consegue realmente ter essa adaptação entre a prótese e o dente do meu paciente. Então, quando que normalmente eu vou ter esse degrau negativo, que fica um pouco aquém aqui do meu término do preparo? Quando eu
tive um recorte inadequado do troquel ou a minha moldagem não foi muito precisa. O que eu posso acabar fazendo? Ou eu repito a moldagem, ou se é alguma coisa, né, muito sutil, eu posso acabar desgastando aqui um pouquinho essa parte do dente que ficou para fora. Se eu deixar essa irregularidade, a chance de dar infiltração alguma coisa é maior. Então, é melhor que eu tire essa ponta aqui do dente ou que eu molde de novo. Se eu tenho um degrau positivo, então eu fiquei com... ultrapassou ali o meu metal, o que eu posso acabar fazendo? Isso normalmente também ou é recorte incorreto do troquel ou moldagem que não ficou muito boa. Eu posso acabar desgastando essa ponta ali do coping ou até mesmo repetindo a moldagem também, tá? E eu tenho, nesse caso aqui, que eu tenho esse espaço cervical, eu não tenho como repetir, não tenho como acabar ajustando nem o dente nem a peça. Eu necessariamente preciso repetir a moldagem, tá? Normalmente ou é também o recorte incorreto ou é a moldagem imprecisa, tá? Em relação, então, à soldagem, tá? Do material, o que normalmente eu vou acabar fazendo? Ou o protético mesmo vai observar ali no troquel e vai acabar cortando ali uma parte do enceramento, tá? Para que ele possa acabar adicionando ali mais um pouco de cera e repetindo, ou ele mesmo faz esse recorte aqui no meio. Eu posso acabar pedindo para ele, eu falo, olha, como é um pontico, já manda para mim cortado. Normalmente não é o ideal cortar de uma forma reta, é bom cortar de uma forma mais oblíqua para que realmente eu não tenha uma expansão tão grande, né? Não tenha uma distorção maior em relação ao eixo se eu cortar de forma reta ali para separar a minha estrutura. Então, normalmente, se eu pedir o protético, já pode acabar cortando e fazendo a fundição com essa parte do meio já desgastada, para que eu possa acabar realmente lá na hora de colocar na boca do meu paciente, inserindo um pouco mais de resina. Normalmente, para esse tipo de moldagem, de novo, que a gente vai acabar fazendo, para que eu faça essa união entre a infraestrutura, eu vou acabar utilizando uma resina com uma contração de polimerização um pouco menor. Então, ou a Pattern ou a Duralay nesse caso é melhor, tá? Então, eu vou colocar ali na boca do meu paciente e vou unir esses dois metais com essa resina. O que o protético vai fazer lá? Vai fazer uma fundição novamente e adicionar metal a essa parte aqui que eu uni no meu consultório, né? Colocando uma prótese e outra ali com a resina Duralay ou a Pattern. Normalmente também, né, existe a possibilidade de colocar ainda um fio ortodôntico ou um pedaço de clipe ali, para que essa contração seja mais reduzida ainda. Então, se eu coloco ali um clipe para ajudar, né, além da resina, eu vou ter uma contração de polimerização menor ainda e a chance do sucesso de adaptação do meu coping para o meu pontico vai ser extremamente grande, tá? Se eu colocar na boca, né, olhei no troquel, tá bom, tá tudo ok, mas coloquei na boca e não adaptou aqui, ó, na margem cervical, tá vendo? Não tenho adaptação. Eu mesma no consultório posso pegar uma broca, um disco aqui, posso fazer um recorte de forma oblíqua sempre, tá? Então, não é para fazer totalmente ali reto e fazer então esse ajuste, né, essa adição aqui ou da Duralay da Pattern, para que eu possa novamente retirar então esse coping, né, com o alginato e para que eu possa ter um êxito no meu pontico. Se eu provei e tá ok, tá tudo bem, o ideal é que eu tire uma radiografia para ver se realmente aqui a margem está totalmente adaptada, tá? Em relação
também ao espaço. Eu preciso estar muito atento a isso em relação aos meus copings. Então, eu coloquei o coping, eu preciso de em torno de 0,7, 0,8 milímetros de espessura para a minha aplicação de cerâmica ainda. Então, se eu coloco o coping, peço para o meu paciente morder e o meu paciente tem, né, o toque ali dos dentes antagonistas em cima do coping, eu preciso desgastar para daí sim, né, fazer o registro e mandar para o meu protético realmente fazer ali a aplicação de cerâmica. Então, se eu tenho contatos prematuros ou contatos mesmo normais ali em cima do meu coping, eu obrigatoriamente vou precisar desgastar. Em relação à zircônia, é muito pior o desgaste, tá? Então, ainda o metal é um pouco melhor. Visto essa intercorrência, né, essa interferência, eu vou marcar com carbono ou vou marcando no olho mesmo, para depois deixar aquela espessura de 0,8 milímetros ainda para aplicação na minha cerâmica. Então, eu preciso desgastar, né? Se também eu coloquei e tiver um espaço muito grande ainda, né, do antagonista, eu preciso cuidar. Por quê? Porque se a minha cerâmica tiver mais de 2 milímetros também, ela pode possivelmente gerar uma trinca, né, na hora da oclusão, alguma coisa assim. E lembrar sempre que a espessura, eu vou olhar se, bem na verdade, meu coping, né, se eu tiver realmente preconizando todos os passos, para ele vir adaptar e para a oclusão, né, para eu ter aquele espaço e adaptar pouca coisa, não é para ter esse contato todo aqui, tá? Isso daqui, se eu começar a desgastar e chegar a 0,3 milímetros, eu não posso desgastar mais, por mais que ele esteja em contato. Então, por isso a necessidade de na hora da moldagem de trabalho, a gente sempre moldar, né, realizar a moldagem de trabalho e também a moldagem do antagonista e ainda um registro de cera, para que o protético possa ter uma base, né, de quanto ele precisa deixar ali de altura. E por isso que é tão importante também eu preconizar ali os princípios do preparo. Então, eu preciso preconizar, né, o desgaste, preciso preconizar também, né, o desgaste minimamente invasivo, mas que ele tenha uma espessura que me dê o suporte de colocar ali um coping e mais ainda aplicação de cerâmica. Então, sempre que vocês estiverem fazendo esse desgaste, aqui no caso tem 0,9, então eu posso ainda desgastar 0,6, 0,5, tá ótimo, né? Vai desgastando e observa que já tem o espaço adequado para cerâmica, ok, não preciso mais desgastar, tá? Então, sempre o ideal, vocês têm o espessímetro na lista, é que quando vocês colocarem e observarem que tem ainda oclusão, vão começando a desgastar, né? Mas principalmente vocês têm que se atentar a essa parte, né? Olhou, tem esses 0,9, eu posso desgastar. Tá com 0,5, nossa, eu tenho que tomar super cuidado, né? Às vezes eu vou precisar até desgastar o antagonista, porque senão não vai ter espaço para cerâmica. Então, tudo isso vai... por isso que na hora do preparo, sempre vocês vão preparando, vão pedindo para o paciente ocluir, para sempre ter mais ou menos uma margem, né? Daquele 1 milímetro que vocês precisam, tá? Em relação à espessura mínima, né, vou usar uma liga áurea. Então, na região anterior, eu preciso de 0,5. Então, eu vou ajustando, mas eu preciso observar ali que eu não posso passar de 0,5. Se eu passar, eu vou acabar diminuindo a resistência do meu coping, né? As ligas básicas 0,3 mesmo, na oclusal 0,5, né? Tratando-se da região posterior, alumina infiltrada por vidro 0,5, alumina sinterizada 0,5, o de silicato de lítio ele é um pouco maior, mas eu tenho que lembrar que esteticamente, né? Ele já é mais opaco, ele não é metal, então se eu não precisar de uma estratificação tão grande, tudo bem, tá? E em relação à zircônia também 0,5, então eu vou ter que cuidar disso, né? Fiz então esse passo, né? Eu novamente coloquei ali, eu acabei juntando as partes do meu coping. O que eu vou fazer? Uma moldagem de transferência novamente. Então, eu posso fazer com silicone sol pesado, ou eu posso fazer também com
com o alginato, tá? Feito isso, o que vai acabar sendo feito? O meu protético vai fazer novamente ali essa parte interna, né? Vai acabar inserando, vai acabar vazando ali o modelo, mas de uma forma mais ainda precisa, e vai acabar soldando novamente, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Essa parte é extremamente importante, essa parte de suporte das cerâmicas, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. E a próxima aula nossa agora é da revisão já da prova de vocês para outra semana. Lembrando que o conteúdo, ele vai cair só realmente até a moldagem de trabalho, tá? Então, essa parte de moldagem digital, de moldagem de articulador e da aula de hoje dos copings já fica para prova do segundo bimestre, tá bom? Espero que vocês estejam se cuidando. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem falar ali na sala do café, ou no mural, ou no fórum mesmo, tá ok? Até mais!